Muito boa tarde, nono ano. Vocês estão bem? Eu estou joinha, graças a Deus. Pois bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre os extrativismos e recursos minerais e energéticos do continente africano. Vamos lá? Preparados? Pois bem, extrativismo dos recursos minerais e energéticos. Devido à grande extensão do continente africano, pouco se conhece sobre as riquezas dos recursos minerais. Lembramos vocês que, quando a gente fala que pouco se conhece, é porque o que foi extraído, o que foi buscado, o que foi explorado é muito pequeno perto da extensão territorial do continente africano. E essas explorações, elas ocorreram com empresas transnacionais, tá certo? Foram elas que começaram a fazer pesquisas e explorações dentro de alguns países da África para poder tirar todo o proveito desses recursos. Então, de todos os recursos minerais, 17 dos mais importantes do mundo em volume, 7 são explorados no continente africano. Vamos ver quais são eles. Pois bem, aqui nós temos uma tabela. Essa tabela se encontra na apostila de vocês também. Então nós vamos ter os recursos. Nós temos o ferro, a bauxita, o fosfato, o manganês, o potássio, a prata, o cobre, o zinco, titânio, chumbo, níquel, tântalo e nióbio, molibdênio, estanho, urânio e o ouro. Pois bem, desses recursos são extraídos, 1,9% da produção mundial é retirado nos países da África do Sul. Já a bauxita, 7,5% da produção mundial em Guiné e fosfato, 12,1% em Marrocos. Nós temos aí também o manganês, com 35,2% da produção mundial retirados na África do Sul. Essas porcentagens estão relacionadas ao continente africano. Então, com relação ao ferro, 67% na África, na Guiné, 89%, Marrocos, 81%, na África do Sul, 83% de manganês. Nós temos também a retirada do cobre, 10% da produção mundial se encontra na República Democrática do Congo, na África 49%. 1,9% de zinco na Namíbia, 1,2% de chumbo na África do Sul e 7,2% de níquel também na África do Sul, tá certo? O ouro, nós vamos ter aí uma participação em porcentagem de produção mundial de 19,3% de ouro na África do Sul. Então vejam que esses países são os países que literalmente detêm essas explorações, com uma grande ênfase à África do Sul, que se encontra aqui tanto com ferro, como com manganês, como com chumbo e níquel. E não esquecendo aqui da grande participação na questão da extração do ouro, tá certo? Vamos continuando. Embora a exploração desses recursos metálicos tenha pouca expressão mundial, ela é importante como fonte de renda para os países africanos. Então vamos primeiro entender esses recursos minerais metálicos. Metálicos, o ferro, a própria prata, tá certo? Esses são os metálicos. Esse processo todo de exploração ele vai ocorrer no século XIX, com a Revolução Industrial da Europa, onde a Europa, precisando de recursos minerais, ela literalmente foi explorar dentro do continente africano, principalmente na África do Sul. Todas essas explorações estão voltadas à exportação. São tiradas, são extraídas do solo africano e são levadas, são exportadas para outros países, principalmente para os países da Europa. A indústria africana ela é pouco desenvolvida, nós vamos ver isso mais para frente. Então ela faz pouco uso desses recursos, ao contrário da Europa. Outros recursos energéticos do subsolo africano
estão da seguinte forma. Vamos ver a próxima tabela. Olha aqui. Nós vamos ter agora recursos energéticos, energia. O primeiro deles é o petróleo. Nenhum país da África está entre os 10 maiores produtores de petróleo do mundo. Porém, alguns países africanos exploram esse petróleo, principalmente para uso interno. Então nós temos lá, de produção mundial, 13º lugar para a Nigéria, uma retirada dia de 1,9 milhões de barris. A produção mundial é de 2,3, vejam que é muito pequena, mas é uma produção. Em 14º lugar se encontra Angola, com 1,8 barris por dia, total de 2,3% também da produção mundial. Argélia, com 19º lugar, com 1,4 barris por dia, com uma produção de 1,7%. E em 30º lugar, a Líbia, com 0,4% de barris por dia, com uma produção mundial só de 0,5%. Lembrando o que eu falei para vocês, essa produção ela é interessante, sim, principalmente para esses países. Agora nós vamos ver outras fontes de energia. Outra fonte de energia é o urânio, essencial para as usinas atômicas, um produto de valor elevado no mercado, tá certo? Nós temos que lembrar que o urânio, nós temos de uma melhor qualidade e o outro com uma qualidade inferior. Para que ele passe por um processo, principalmente em usinas atômicas, ele tem que ser reformulado, ele tem que receber uma nova carga e aí ele vai entrar no processo de um urânio de qualidade, tá certo? Então, a Namíbia tem a 4ª maior produção, em seguida vem aí Níger com a 6ª produção mundial. Outra forma de energia é o carvão, destaque aí para a África do Sul, com a 6ª produção mundial. E a produção elétrica, com 875 kWh, sendo 20,8% da energia hidrelétrica e 79,2% nas termoelétricas. As termoelétricas elas usam combustíveis fósseis, tá? Principalmente aí o petróleo, tá certo? Então, essas fontes de energia, elas são basicamente de uso para o continente africano, certo? Ajuda a melhorar as condições industriais, mesmo sendo pequenas.